Atire antes de pensar. É isso que nos ensinam, confessou o policial diante de uma nação estarrecida. O que começou como um dia comum se transformou em tragédia, quando as filhas do procurador-geral foram baleadas nas escadarias do tribunal por um sistema que o próprio pai ajudou a construir. A verdade que emergiu depois abalaria os alicerces do poder e revelaria uma conspiração que ninguém ousava imaginar. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Naquela manhã fresca de terça-feira, Washington, D.C. fervilhava com seu ritmo habitual. O sol incidia sobre a cúpula do tribunal, refletindo um brilho de ordem e estabilidade que parecia permanente. Marcus Brooks, o procurador-geral dos Estados Unidos, checou o relógio antes de entrar no que deveria ter sido apenas mais uma reunião de rotina. Seu terno escuro estava impecavelmente passado, a gravata alinhada, tudo em seu devido lugar, exatamente como ele gostava que o mundo fosse. Do outro lado da cidade, suas filhas gêmeas, Alana e Amira, estavam em frente ao dormitório, ajeitando seus blazers azul marinho e conferindo a aparência uma da outra. Elas imitavam os movimentos uma da outra, um hábito que tinham desde a infância. Aos 17 anos, já eram jovens mulheres notáveis, inteligentes, determinadas e gentis, de uma forma que enchia Marcus de orgulho todos os dias. "Você vai se atrapalhar com o discurso?" provocou Amira, estendendo a mão para ajeitar a gola da camisa de Alana. "Só se você continuar me distraindo", respondeu Alana com um sorriso, afastando a mão da irmã. A orientação para os bolsistas da justiça é muito importante. Elas conquistaram suas vagas no prestigioso programa por mérito próprio, embora todos soubessem que eram filhas de Marcus Brooks. A aprovação representou o primeiro passo para dar continuidade ao legado construído por seu pai, um legado de justiça e reforma dentro de um sistema que precisava desesperadamente de ambos. Os degraus do tribunal fervilhavam de atividade. Estudantes reunidos em pequenos grupos, repórteres posicionando suas câmeras, turistas tirando fotos. Tudo parecia comum, quase entediante em sua previsibilidade. Marcus acabara de mandar uma mensagem para as garotas, desejando-lhes boa sorte. Ele se encontraria com elas para jantar depois da orientação. Alana mexia nervosamente com seus cartões de anotações, enquanto Amira cantarolava baixinho, seus hábitos gêmeos de energia nervosa formando um ritmo familiar. Suas risadas ecoavam contra as colunas de mármore, um som que Marcus amava mais do que qualquer coisa no mundo. A normalidade se despedaçou num instante. 2 tiros ecoaram pelo ar, secos e definitivos. Pombos se dispersaram pelo céu azul. Gritos substituíram as conversas. O policial Rick Nolan permaneceu imóvel, com a arma ainda em punho, enquanto a cidade parecia prender a respiração. As gêmeas desabaram lado a lado nos degraus do tribunal, seus corpos caindo em simetria quase perfeita. Flashes de câmeras dispararam. Testemunhas filmaram. Uma respirou, a outra não. O hospital cheirava a água sanitária e tristeza. Marcus estava ao lado da cama de Alana, incapaz de se mover, incapaz de pensar em algo além do bip constante das máquinas, que marcavam o ritmo do seu coração. O rosto da filha estava pálido contra os lençóis brancos, os hematomas ao redor da têmpora ficando roxos e amarelos. Ela não falava desde o tiroteio, os olhos abertos, mas distantes, fixos em algo que Marcus não conseguia ver. Em outra sala, no final do corredor estéril, Amira permanecia completamente imóvel. Os médicos usavam palavras como atividade cerebral mínima e estado vegetativo, termos que soavam clínicos e frios para a garota vibrante que dançava pela cozinha na manhã anterior. O único movimento era o subir e descer mecânico do seu peito, impulsionado por máquinas que não conseguiam compreender o quão errado tudo aquilo era. Marcus repetia incessantemente as imagens em seu celular, o mesmo vídeo que todos os canais de notícias haviam analisado minuciosamente poucas horas após o tiroteio.
duas meninas juntas. Um policial se aproximando rapidamente. Uma arma em punho, sem aviso prévio. O mundo havia rotulado aquilo como uma tragédia. Marcus chamou aquilo pelo que era: traição. O sistema ao qual ele dedicara a vida havia voltado suas armas contra seus filhos. Cada manchete distorcia a história para um rumo diferente. Identidade trocada no Tribunal Federal. Erro processual leva a tiroteio. Filhas do procurador-geral no lugar errado, na hora errada. As palavras afogavam a simples verdade em jargão burocrático e voz passiva. Ninguém assumia a responsabilidade. Ninguém dizia o óbvio. Um policial atirou em duas adolescentes desarmadas sem motivo algum. Marcus queria justiça, não vingança, mas reconhecimento. Queria que o país que o havia elogiado por suas reformas visse suas filhas como seres humanos, não como estatísticas infelizes em um relatório. Queria acreditar que o sistema que defendera durante toda sua carreira não o trairia quando ele mais precisasse. Nos bastidores, seus assessores mais próximos já sussurravam cautela. Você não pode ser procurador-geral e pai enlutado ao mesmo tempo, disse seu vice. Afaste-se desta investigação. Marcus recusou. Sua sede de verdade eclipsava tudo: sua carreira, sua reputação, até mesmo sua própria segurança. A cidade já se dividia em linhas familiares. Alguns se uniram em apoio à família Brooks. Outros defenderam as forças policiais antes mesmo dos fatos serem conhecidos. Enquanto isso, tudo o que Marcus sabia era o seguinte: ele não podia deixar que suas filhas se tornassem notas de rodapé em um relatório oficial que ele mesmo teria assinado sem hesitar. De repente, o Departamento de Justiça pareceu-lhe estranho. O edifício onde passara incontáveis horas agora lhe parecia frio e inóspito. Percorria os corredores que conhecia de cor como um desconhecido, notando como as conversas cessavam à sua aproximação, como os olhares se desviavam quando passava. Memorandos acumulavam-se sobre a sua mesa. Pedidos de declarações oficiais, apelos à transparência por parte da imprensa, recomendações internas para lidar com o que todos insistiam em chamar de o incidente. Contudo, a narrativa oficial permanecia frustrantemente inalterada: uso justificado da força. 3 dias após o tiroteio, a detetive Paula Green apareceu em seu escritório sem agendamento. Sua assistente tentou impedi-la de entrar, mas Paula passou direto por ela. Marcus sempre gostara de sua franqueza. Ela havia sido mentora dos gêmeos em um programa de extensão comunitária no verão passado, ensinando-lhe sobre justiça criminal desde a base. Agora sua voz tremia de raiva mal contida. Eles estão escondendo isso, Marcus. Você sabe que estão, disse ela, fechando a porta do escritório dele. E há algo que você precisa saber. Marcus apontou para a cadeira à sua frente, de repente cansado demais para se levantar. Conte-me. Chama-se Operação Escudo Branco. Os olhos de Paula percorreram os cantos da sala, como se estivessem procurando por câmeras de vigilância. É um programa interno criado para proteger os policiais de processos judiciais. Marcus riu sem humor. Isso é ridículo. Conheço todas as diretrizes deste departamento. Paula deslizou uma pasta pela mesa dele. Você? As evidências eram escassas, mas convincentes. Arquivos confidenciais com estranhas partes censuradas, comunicações sobre protocolos de proteção de policiais, rastros de financiamento que desapareciam em labirintos administrativos. As implicações causaram repulsa em Marcus. Se tal programa existisse, não seria apenas corrupção, mas injustiça institucionalizada. Naquela noite, Marcus dirigiu sozinho de volta até os degraus do tribunal. A chuva começara a cair, lavando o local onde suas filhas haviam desmaiado. O sangue já havia sido lavado há muito tempo, mas Marcus ainda conseguia vê-lo. Ele se ajoelhou onde a mira havia caído e tocou a pedra fria. Eu vou encontrar, sussurrou ele, sem ter certeza se estava falando com a filha ou consigo mesmo. A busca pela verdade sempre lhe parecera nobre em abstrato. Agora, enquanto Marcus subia os degraus molhados, sentia-se em perigo. Já não tinha certeza em quem podia confiar, ou se o departamento que liderava estava de fato a serviço da justiça. Investigar por dentro do Departamento de Justiça era como navegar por uma densa neblina.
Sempre que Marcos achava que estava progredindo, o caminho desaparecia. Ele descobriu que cada corredor da justiça era revestido por camadas de proteção, mantendo os funcionários a salvo de qualquer escrutínio. Seus subordinados pararam de atender suas ligações diretamente, falando por meio de assistentes. Reuniões eram canceladas repentinamente. Arquivos que ele solicitava sumiam da noite para o dia, acompanhados de notas de desculpas sobre erros de sistema. Marcos se viu obrigado a se adaptar a essa nova e estranha realidade. Começou a manter registros em casa, fotografando documentos antes de solicitá-los oficialmente. Aprendeu a fazer perguntas indiretas, a observar os rostos em vez de ouvir as palavras. Passou a gravar conversas em seu celular pessoal, algo que o teria horrorizado poucas semanas atrás. Paula continuou investigando, mesmo tendo sido colocada em licença administrativa, uma punição disfarçada de protocolo. Ela trabalhava de seu apartamento, conectando pontos que jamais deveriam ter existido. Juntos, eles descobriram ligações entre verbas do Departamento de Justiça e departamentos de polícia locais, cláusulas de financiamento estranhamente conectadas a proteções de imunidade. O nome de Marcos aparecia em várias das aprovações. A primeira pontada de culpa o atingiu em cheio. Ele havia assinado aqueles documentos sem entender seu verdadeiro propósito. Enquanto isso, Célia Moore, uma faxineira do tribunal, entrou em contato por meio de Paula. Ela estava limpando os degraus quando o tiroteio aconteceu. Seu depoimento contradizia completamente o relatório do policial. Os gêmeos nunca se aproximaram do policial, nem demonstraram qualquer comportamento ameaçador. Marcos combinou de encontrá-la em segredo, ouvindo sua história em uma lanchonete pouco iluminada à meia-noite. Suas mãos tremiam ao redor da xícara de café, mas sua voz permanecia firme. Sua coragem despertou algo em Marcos, uma lembrança de como pessoas comuns ainda podem escolher a verdade em vez da segurança. "Eu posso perder meu emprego", disse ela a ele sem rodeios, "mas aquelas garotas merecem algo melhor do que mentiras." À medida que Marcos se adaptava a essa nova vida de reuniões secretas e investigações ocultas, ele começou a entender o quão frágil a integridade se tornava diante do poder institucional. Cada movimento seu era vigiado, seu escritório provavelmente grampeado, sua lealdade questionada abertamente por colegas que ele antes considerava amigos. Mas a adaptação também trouxe clareza. A cada beco sem saída e arquivo desaparecido, Marcos percebeu que a reforma não seria possível de dentro do sistema. A corrupção não era uma anomalia que pudesse ser corrigida. Era uma característica intrínseca à sua estrutura. Para expô-la, ele precisaria sair da própria instituição que jurara defender. 3 meses se passaram e a investigação finalmente parecia estar avançando. Paula vazou um dossiê parcial para a imprensa, revelando fragmentos da Operação Escudo Branco sem expor suas fontes. A indignação pública explodiu da noite para o dia. A hashtag Justiça para as Gêmeas ficou entre os assuntos mais comentados por dias. Manifestantes gritavam os nomes de Alana e Amira em cidades por todo o país, com seus rostos jovens estampados em cartazes e camisetas. Pela primeira vez desde o tiroteio, Marcos sentiu que o mundo estava realmente ouvindo. O Congresso anunciou uma investigação formal sobre as proteções de imunidade policial. As manchetes declararam que este era o início da verdadeira responsabilização nas forças da lei. Marcos estava no pódio durante a coletiva de imprensa, solene, mas discretamente orgulhoso. Ele prometeu transparência e mudança, mesmo enquanto seu conflito interno se intensificava. Os flashes das câmeras dispararam e, por um instante, ele pareceu o defensor da justiça que todos sempre acreditaram que ele fosse. Em meio aos aplausos e declarações de apoio, funcionários do Departamento de Justiça se esforçavam para conter os danos. Abordaram Marcos com o que parecia um acordo razoável: assumir o crédito por liderar a reforma, emitir um pedido de desculpas cuidadosamente redigido em nome do departamento e ajudar a restaurar a confiança pública. O plano incluía mudanças políticas que, no papel, soavam progressistas: mais supervisão, mais treinamento, mais responsabilização. Parecia progresso, mas Marcos reconheceu o que era:
uma encenação destinada a proteger o sistema, dando a impressão de mudança. Entretanto, Alana havia recomeçado a pintar. Ela tinha recebido alta do hospital, mas mal falava, encontrando refúgio na arte. Cada tela se tornava um reflexo de seu trauma, cores em conflito violento, memórias transbordando pelas pinceladas. Sua terapeuta chamava isso de expressão saudável. Marcos reconhecia como algo diferente, a maneira de sua filha contar uma verdade que não conseguia verbalizar. Ele se sentava com ela por horas, observando-a pintar em silêncio, confundindo sua concentração tranquila com cura. Por um breve e esperançoso momento, pai e filha acreditaram que o pior já havia passado. Amira permanecia no hospital, inconsciente, mas estável. A cobertura da mídia havia se tornado mais compreensiva. O público exigia justiça. O sistema parecia estar funcionando como deveria. Mas por baixo da aparente vitória, Marcos sentia a engrenagem do poder começando a mudar. O mesmo sistema que parecera ceder estava, na verdade, se preparando para contra-atacar. A calma não era a resolução, era a respiração profunda antes do mergulho. A retaliação veio com uma rapidez surpreendente. Paula recebeu uma notificação formal de demissão, alegando quebra de protocolo e investigação não autorizada. A identidade de Célia foi vazada para funcionários do departamento e, de repente, seu passado passou a ser questionado pela imprensa. Pequenas infrações de sua juventude apresentadas como prova de instabilidade. O próprio Marcos recebeu uma advertência formal do procurador-geral adjunto. Sua investigação estava colocando em risco a estabilidade nacional e o moral do departamento. Tarde da noite, Marcos encontrou um envelope sem identificação em sua mesa. Verificou o corredor. Vazio. Dentro havia um único pendrive. Seu coração disparou quando conectou ao seu laptop pessoal em casa, longe das câmeras de segurança do escritório. O pendrive continha dezenas de comunicações e autorizações financeiras do Departamento de Justiça, com trechos censurados, relacionadas à Operação Escudo Branco. Os documentos abrangiam anos, atravessando várias administrações. Mas o que o deixou apavorado foi ver sua própria assinatura digital nas aprovações orçamentárias para o programa de imunidade. A verdade o atingiu como uma dor física. Ele fizera parte de tudo aquilo o tempo todo, talvez não conscientemente, mas cúmplice mesmo assim. Cada reforma pela qual lutara, cada discurso sobre responsabilidade que proferira, tudo acontecera enquanto esse sistema paralelo operava sob sua autoridade. A hipocrisia era insuportável. Marcos parou de comer, mal dormia. Isolou-se de todos, até mesmo de Alana. O peso de seu envolvimento esmagou seu senso de identidade. Ele passou a carreira acreditando que estava mudando o sistema por dentro, mas o sistema o estava usando como uma fachada respeitável para suas operações mais obscuras. A cidade que outrora governara com confiança começou a se voltar contra ele também. Sua imagem, antes símbolo de esperança e progresso, agora estampava cartazes de manifestantes. Alguns o chamavam de corrupto, outros de ingênuo. A justiça, ao que parecia, exigia um sacrifício, e Marcos começava a entender que esse sacrifício poderia ser ele mesmo. "Você sabia?" Alana perguntou-lhe certa noite, quebrando semanas de silêncio. Estavam sentados no quarto do hospital, visitando Amira juntos. "Sobre esse programa de proteção." "Não da maneira como foi usado", respondeu Marcos sinceramente. "Mas eu deveria ter usado. Esse é o problema." Alana sentiu com a cabeça, voltando ao seu silêncio. Mas algo havia mudado entre eles. Uma pequena fissura na confiança começava a cicatrizar. Ambos eram vítimas do mesmo sistema, apenas de maneiras diferentes. E esse entendimento mútuo, Marcos percebeu, poderia ser a única base forte o suficiente para construir algo novo. Sob crescente pressão de todos os lados, Marcos se viu cada vez mais isolado. Seus assessores fizeram intervenções preocupadas em seu gabinete, sugerindo que ele se afastasse por estresse. Senadores que antes buscavam seu apoio, agora recusavam suas ligações. O chefe de gabinete da Casa Branca lhe ofereceu uma saída diplomática,
renunciar com todas as honras, aceitar um cargo lucrativo em um think tank no exterior e deixar que outra pessoa lidasse com a situação infeliz. A mensagem era clara: saia discretamente e sua reputação talvez sobrevivesse. Marcus recusou. Em vez disso, convocou uma coletiva de imprensa sem avisar sua equipe. A sala fervilhava de especulações quando ele subiu ao pódio. Os flashes das câmeras criaram uma tempestade de luz enquanto ele anunciava suas intenções. Uma investigação interna formal sobre a Operação Escudo Branco, nomeando a si mesmo entre os que seriam responsabilizados. Proteger os policiais às custas dos cidadãos não é justiça, disse ele com a voz firme, apesar do coração acelerado. E eu assumo a responsabilidade por permitir que tais práticas continuem sob minha liderança. Gritos de espanto percorreram a sala. Repórteres gritavam perguntas uns por cima dos outros. O chefe de gabinete de Marcus parecia fisicamente doente. O sistema tão cuidadosamente equilibrado para absorver e neutralizar ameaças, de repente se viu diante de algo que não conseguia suportar, uma confissão vinda de dentro. Alana assistiu à coletiva de imprensa de seu quarto de hospital, sentada ao lado do corpo imóvel de Amira. Ela não chorou. Não chorava desde o tiroteio. Em vez disso, pegou suas tintas. Seu pincel se moveu com renovado propósito, traçando o contorno de duas meninas em pé na chuva. Uma segurava a outra em pé. O significado era inconfundível. A força encontrada na fragilidade. Paula, agora atuando por meio de canais clandestinos e protegida por contatos jornalísticos, forneceu a Marcus comunicações e locais de encontros impossíveis de rastrear. Célia, amparada por uma rede de ativistas, preparou-se para depor publicamente, apesar dos riscos. A verdade começava a tomar forma, como uma figura emergindo de uma densa neblina. Pela primeira vez desde que prestara juramento, Marcus não se sentia um reformador, nem mesmo um pai enlutado. Sentia-se um denunciante. Essa constatação o aterrorizou. Ele passara a vida acreditando na capacidade do sistema de se autocorrigir. Agora, preparava-se para derrubá-lo. "Tem certeza disso?" perguntou Paula durante uma ligação tarde da noite. "Uma vez que você cruza essa linha, não há volta." "Eu cruzei a linha no momento em que minhas filhas foram baleadas naquelas escadas", respondeu Marcus. "Tudo desde então tem sido uma tentativa de me adaptar a essa realidade." O dia da audiência no Senado chegou carregado de expectativas. Washington se transformou em um palco da justiça. Bandeiras tremulavam ao vento, câmeras alinhavam-se nas ruas e multidões inquietas se reuniam atrás das barreiras policiais. Marcus chegou cedo, evitando a entrada principal para escapar da imprensa. Seu depoimento estava marcado apenas para a tarde, mas ele queria ouvir as testemunhas da manhã. Quando chegou a sua vez, Marcus aproximou-se do microfone com uma calma oca. Fez o juramento mecanicamente, consciente da ironia. A verdade tornara-se a sua única religião. A sua voz manteve-se firme enquanto desmantelava sistematicamente a instituição que outrora liderara, explicando como a supervisão dentro do Departamento de Justiça fora deliberadamente enfraquecida ao longo do tempo, criando o próprio escudo que protegia agentes como Nolan. "Criamos uma cultura em que a responsabilização era vista como um obstáculo e não como um fundamento", testemunhou ele. "O resultado era previsível, embora eu não o tenha previsto. Os policiais passaram a acreditar que estavam acima da lei que aplicavam." A nação assistiu incrédula. Hashtags explodiram nas redes sociais. Pela primeira vez, um procurador-geral estava minando publicamente seu próprio departamento. Os oponentes chamaram isso de traição, os apoiadores de coragem. A verdade, Marcus percebeu ao enfrentar o interrogatório hostil que se seguiu, era provavelmente ambas. Os documentos vazados de Paula apareceram simultaneamente em todos os principais veículos de comunicação. Uma blitz midiática coordenada e impossível de conter. A expressão escudo branco entrou para o vocabulário nacional da noite para o dia, tornando-se sinônimo de corrupção sistêmica. Os conservadores culpavam Marcus por criar o programa.
Os progressistas o culpavam por não tê-lo impedido antes. Ao que parecia, todos precisavam de alguém para culpar. O depoimento de Célia seguiu o de Marcos, calmo, articulado e devastador em sua simplicidade. Ela relatou os momentos finais dos gênios sem floreios, retratando-os não como símbolos ou mártires, mas como adolescentes com futuros brilhantes. Sua descrição da abordagem do policial, agressiva, temerosa, pré-determinada, levou vários membros da comissão às lágrimas. Eles não tiveram a menor chance, disse ela em voz baixa. Foram baleados antes mesmo de poderem sentir medo. O policial Rick Nolan, enfrentando exposição e pressão crescente, divulgou um vídeo de confissão parcial antes de desaparecer de seu apartamento. As imagens mostram suas mãos trêmulas e olhos atormentados, enquanto ele fala diretamente para a câmera. Recebemos ordens para atirar antes que a dúvida pudesse surgir. Esse é o treinamento. Essa é a cultura. Não consigo dormir sabendo o que fiz com aquelas garotas. O vídeo viralizou em poucas horas. A ilusão de justiça que protegia os poderosos começou a ruir. O acerto de contas que Marcos havia desencadeado era agora imparável. O Departamento de Justiça se fragmentou sob o peso das revelações. Pedidos de demissão choveram diariamente, alguns em protesto, outros numa tentativa de se distanciarem do escândalo. A casa de Marcos, em Georgetown, ficou cercada por uma estranha mistura de apoiadores e críticos. Alguns manifestantes exigiam sua prisão por seu papel no programa. Outros o celebravam como a única voz honesta em um sistema corrupto. Dentro da casa, reinava o silêncio. Marcos havia tirado uma licença por tempo indeterminado, passando seus dias revisando documentos e se preparando para as audiências no Congresso que se estenderiam por meses. Alana observava o caos pela janela do seu quarto, pintando o que não conseguia expressar em palavras. Sua terapeuta sugeriu que talvez fosse mais saudável se manter afastada das notícias, mas Alana recusou. Preciso ver. Era tudo o que ela dizia. Sua arte havia mudado, menos caótica agora, mais intencional. Cada tela contava parte de uma história que ela ainda estava tentando descobrir como contar. Celia fora forçada a se esconder após receber ameaças de morte. Uma rede de ativistas a transferia entre casas seguras, garantindo que seu testemunho pudesse continuar. Paula operava sob vários pseudônimos, fornecendo informações a jornalistas que se tornaram o único canal confiável para a verdade. A linha entre heroísmo e mera sobrevivência havia se tornado tênue para todos eles. Certa noite, Marcos encontrou a pintura mais recente de Alana encostada na porta de seu escritório. Um tribunal sem entrada, com sua fachada de pedra intacta e impenetrável. Abaixo dela, Alana havia escrito uma única palavra com tinta preta: verdade. Parecia tanto uma acusação quanto uma absolvição. O Congresso prosseguiu com a ampliação das audiências. A investigação se estendeu para além do Departamento de Justiça, abrangendo departamentos de polícia locais em todo o país. Imagens vazadas de câmeras corporais mostraram policiais discutindo proteções de imunidade durante prisões. E-mails internos revelaram tentativas de funcionários do Departamento de Justiça de apagar provas cruciais. O que havia começado como um único tiroteio estava se expandindo para a exposição de toda uma cultura de proteção. Os antigos aliados de Marcos se voltaram contra ele publicamente. Artigos de opinião questionavam seus motivos, sugerindo que seu luto havia nublado seu julgamento. Especialistas jurídicos debatiam se ele poderia ser processado por seu papel na criação da White Shield. Mesmo assim, Marcos se sentia mais leve do que nos últimos meses. Havia uma estranha liberdade nessa destruição. Quem sou ele? Mesmo que isso significasse perder tudo o que um dia defendera. Você se arrepende? Alana perguntou a ele certa noite, enquanto estavam sentados juntos no quarto de hospital de Amira. De ter se apresentado? Não, respondeu Marcos sem hesitar. Só me arrependo de não ter feito isso antes. Os hospitais têm seu próprio ritmo, uma sensação de tempo que se estende entre a recuperação e a recaída. Marcos passou a medir seus dias pela troca de turnos das enfermeiras e pelas visitas programadas dos médicos. Amira, ainda sem reação após 6 meses,
havia se tornado uma espécie de símbolo para o público. A mídia a chamava de a testemunha adormecida, seu silêncio mais poderoso do que qualquer testemunho. Marcos a visitava diariamente, sentando-se ao lado de sua cama por horas, sussurrando notícias que ela não conseguia ouvir. As audiências estão indo bem, disse ele a ela certa tarde, segurando sua mão inerte. As pessoas finalmente estão ouvindo. Ele fez uma pausa, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de compreensão. Alana sente sua falta. Nós dois sentimos. Alana recusou todos os pedidos de entrevista, o que só alimentou as especulações. Grupos ativistas alegavam que ela estava preparando um discurso inovador. Comentaristas conservadores a acusavam de silêncio desafiador. A verdade era mais simples e mais complexa. Ela estava pintando. Seu quarto havia se transformado em um estúdio, repleto de centenas de telas que, quando vistas em conjunto, formavam uma história que nenhuma palavra conseguiria capturar adequadamente. A falha sistemática da justiça contada através da cor e da forma. Preciso fazer isso direito, disse ela a Marcos, quando ele perguntou se ela consideraria falar publicamente. Preciso mostrar o que aconteceu, não apenas contar. Paula trabalhou incansavelmente, seguindo pistas que outros haviam abandonado. Sua última descoberta abalou até mesmo Marcos, evidências de que a ligação anônima que levou ao tiroteio havia sido forjada. A análise da gravação da central de atendimento revelou inconsistências com os protocolos de emergência padrão. Nunca foi um alerta de ameaça. Era uma isca. Alguém dentro do sistema orquestrou a tragédia, embora o motivo permanecesse obscuro. A revelação transformou a dor de Marcos em uma fúria fria. Ele canalizou essa raiva para o relatório detalhado que estava preparando para a audiência final. Um documento confidencial que poderia potencialmente colocar em xeque toda a cadeia de comando do Departamento de Justiça. O relatório citava nomes, expunha acobertamentos e rastreava o programa de proteção até suas origens, 3 administrações atrás. Fora do hospital, por toda a cidade, murais começaram a surgir em prédios e nas paredes do tribunal. A mira vive, declaravam em cores vibrantes. A justiça, antes envolta em silêncio e procedimentos, agora se manifestava por meio da arte e do protesto. A memória tornou-se uma arma contra o esquecimento, contra as narrativas simplistas de incidentes isolados e maçãs podres. Nós nos lembramos, gritavam as multidões em frente à sede da polícia. Nós vemos vocês. Marcos olhou pela janela do hospital para uma cidade transformada pela tragédia de sua família. O peso da memória havia se tornado uma força de mudança. Às vezes, no silêncio do quarto do hospital, ele pensava ver os dedos de Amira se contraírem e resposta aos cânticos distantes. Mas talvez fosse apenas a esperança pregando peças em sua mente exausta. Marcos passou noites em claro em seu escritório em casa, vasculhando milhares de e-mails internos e comunicações confidenciais. O rastro digital confirmou a suspeita de Paula. A denúncia anônima que levou ao tiroteio no tribunal era falsa. Seus olhos ardiam de tanto olhar para as telas, mas o padrão era inconfundível. A ligação que enviou o policial Nolan até a entrada do tribunal naquela manhã havia se originado em uma força-tarefa ligada ao Departamento de Justiça, uma operação destinada a testar a prontidão de resposta em zonas de alta segurança. Um exercício que se tornou fatal. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele imprimia os documentos mais incriminadores. A impressora zumbia na casa silenciosa, cuspindo página após página de provas. A tinta borrava em alguns lugares, como se a própria verdade resistisse a ser eternizada. Marcos encarava os papéis, enxergando além deles os rostos de suas filhas, confiantes, inteligentes, indignas de se tornarem cobaias em uma máquina que as havia devorado. Ele ligou para Paula às 3 da manhã. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Precisamos nos encontrar, disse ele simplesmente. Traga a Célia. Eles se reuniram no porão de uma antiga igreja do outro lado da cidade, o único lugar que os contatos de segurança de Paula haviam confirmado estar livre de vigilância.
O ar cheirava poeira e inários antigos. Uma única lâmpada projetava longas sombras enquanto Marcos organizava as evidências sobre uma mesa dobrável. A chuva batia forte nas janelas acima deles, servindo de pano de fundo para a conversa sussurrada. O tiroteio não foi apenas resultado de treinamento inadequado ou pânico dos policiais, explicou Marcos, apontando para os registros de comunicação. Foi uma questão de protocolo, um exercício de prontidão com cenários reais e policiais de verdade que não foram informados de que se tratava de um teste. Eles armaram para o Nolan, disse Paula, com a voz embargada pela raiva. Eles armaram para as minhas garotas, corrigiu Marcos em voz baixa. Célia estudou os documentos, com o rosto inexpressivo. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Então não é apenas um policial que precisa ser responsabilizado, é o sistema em si. Marcos assentiu, a constatação queimando-lhe como ácido no peito. Não haveria redenção para ele. Ele era procurador-geral quando o programa de prontidão foi expandido. Sua assinatura estava na iniciativa de segurança mais ampla que o abrigava. Só haveria exposição, a verdade revelada, independentemente das consequências. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, Marcos começou a escrever sua carta de demissão. Mas não seria a saída digna que seus conselheiros haviam sugerido. Esta carta serviria também como uma confissão, nomeando todos os envolvidos no programa que custou a vida de sua filha e deixou a outra lutando pela sua. Vou perder tudo, disse ele a Paula quando saíam da igreja. Você já tem, respondeu ela, com um olhar gentil apesar das palavras. Mas a verdade pode ajudar outros a manterem o que você não conseguiu. Na manhã seguinte, Marcos acordou com o celular vibrando incessantemente. Chamadas perdidas, mensagens de texto, alertas de notícias. Ele procurou os óculos às pressas, forçando a vista para enxergar a tela. A manchete do Washington Post fez seu coração parar. Arquivos da Operação Escudo Branco vazados. Programa secreto do Departamento de Justiça exposto. Um arquivo anônimo apareceu online da noite para o dia. Dezenas de documentos intitulados Operação Escudo Branco Interno, incluindo protocolos de treinamento, alocações orçamentárias e memorandos de implementação. O vazamento causou um impacto imediato em todos os veículos de comunicação do país. Embora ninguém tenha reivindicado a responsabilidade, Marcos soube imediatamente quem era a fonte. Paula. Ele ligou para ela, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Ela havia desaparecido, protegendo-se da inevitável reação negativa. Inteligente, pensou Marcos, mesmo com a preocupação o corroendo por dentro. Em poucas horas, o Departamento de Justiça declarou estado de emergência federal. Senadores convocaram sessões extraordinárias. Porta-vozes da Casa Branca emitiram declarações cuidadosamente elaboradas sobre levar essas alegações a sério. Manifestantes tomaram as ruas das principais cidades, carregando velas e cartazes com os rostos dos gêmeos. O mundo agora via a estrutura de proteção que existia há décadas. A proteção sistemática das forças policiais contra as consequências de seus atos. O nome de Marcos aparecia em destaque na linha de autorização de vários documentos. Sua imagem pública, já abalada, desmoronou completamente. Apresentadores de programas de entrevistas o apelidaram de arquiteto da injustiça. Cartoons editoriais o retratavam com sangue nas mãos. As mesmas pessoas que antes celebravam suas reformas, agora condenavam sua hipocrisia. Paula finalmente entrou em contato com ele por meio de um aplicativo de mensagem seguro. Desculpe por não ter avisado, escreveu ela, mas o momento tinha que ser o certo. Você fez o que precisava ser feito, respondeu Marcos. A verdade não espera por permissão. A reação de Alana ao vazamento surpreendeu Marcos. Em vez de se isolar ainda mais, ela pintou obsessivamente, quase sem dormir. Sua arte tornou-se mais sombria. Silhuetas de tribunais, policiais sem rosto, arquivos em chamas. Seu silêncio, antes interpretado como trauma, passou a ser ressignificado pelo público como resistência. As pessoas começaram a vê-la como um espelho que refletia sua própria raiva, sua própria exigência por mudanças.
Célia voltou a se esconder, com a ajuda de redes populares que surgiram para proteger denunciantes. Seu depoimento anterior, antes questionado, estava agora sendo reexaminado à luz dos vazamentos. Ela não era mais invisível. Havia se tornado um ícone de coragem silenciosa diante da corrupção sistêmica. Marcos estava sentado sozinho em seu escritório, assistindo aos âncoras do telejornal dissecarem sua carreira em tempo real. O homem na tela, o antigo Marcus Brooks, parecia um estranho agora. Aquele homem acreditava em mudanças graduais, em trabalhar dentro do sistema. Aquele homem estava errado. Ao cair da noite, Marcos recebeu outra mensagem de Paula. Isto é apenas o começo. Está preparado para o que vem a seguir? Ele respondeu com uma única palavra: sim. O Departamento de Justiça desmoronou com uma velocidade surpreendente. Investigações se espalharam como fogo em palha por diversas agências e jurisdições. Autoridades que antes elogiavam Marcos agora se apressavam em se distanciar dele, testemunhando contra ele em troca de imunidade. Sua autorização de segurança foi revogada. Seu acesso aos recursos do departamento desapareceu da noite para o dia. O império que ele havia construído começou a se desintegrar em questão de dias. Marcos saiu de sua casa em Georgetown, incapaz de suportar a constante presença da mídia do lado de fora. Encontrou um pequeno apartamento em Arlington, com mobília esparsa e sem personalidade. Daquela modesta base, assistia aos âncoras de telejornal dissecarem sua carreira em uma pequena televisão. As imagens de sua renúncia eram repetidas incessantemente. O homem que outrora simbolizara a reforma, agora era acusado de dar cobertura ao próprio sistema que dizia combater. O ex-procurador-geral Brooks recusou-se a comentar novamente hoje, anunciou um repórter do lado de fora do Capitólio. Fontes próximas à investigação sugerem que acusações podem ser apresentadas em breve. Havia algo estranhamente libertador no exílio. Sem o peso do cargo, sem os constantes cálculos políticos, Marcos encontrou clareza. Ele passava os dias compilando o que chamava de seu documento espelho, uma exposição detalhada da criação, expansão e acobertamento do programa White Shield. O relatório citava nomes, expunha as fontes de financiamento e revelava como o programa havia evoluído ao longo de várias administrações. Ele planejava divulgá-lo durante as próximas audiências no Senado, independentemente das consequências pessoais. Paula visitou o apartamento dele tarde da noite, passando pelos repórteres com uma facilidade impressionante. Sua expressão era vazia quando viu o trabalho dele espalhado sobre a mesa da cozinha. "Eles vão te destruir completamente", ela avisou, examinando o rascunho do depoimento dele. "Tudo o que você construiu, todas as pessoas que você ajudou, eles vão apagar tudo." Marcos ergueu os olhos das anotações, um sorriso triste cruzando seu rosto. "Eles já fizeram isso", disse ele baixinho. "Mas não podem apagar a verdade." Lá fora, pela janela, a cidade fervilhava de protestos. O que começara como vigílias à luz de velas transformara-se em algo mais contundente. A justiça tornara-se caos, mas o caos, Marcos começava a compreender, era a primeira linguagem da mudança. Seu telefone tocava constantemente com ligações de ex-colegas, oferecendo acordos, sugerindo concessões, propondo maneiras de seguir em frente de forma construtiva. Marcos ignorou todas. O tempo para negociações havia terminado no momento em que suas filhas caíram naquelas escadarias do tribunal. "O que acontece depois?", perguntou Paula enquanto se preparava para sair. "Se isso funcionar, se o sistema realmente mudar, o que acontece então?" Marcos não havia refletido sobre a questão. Seu foco se restringia a um único ponto: a verdade a qualquer custo. O futuro além daquele momento parecia inimaginável. "Então construiremos algo melhor", respondeu ele finalmente. "Algo que realmente entregue o que antes apenas fingíamos entregar." Paula assentiu com a cabeça, sem estar convencida, mas sem querer desafiar sua frágil esperança. "Te vejo na audiência", disse ela, e desapareceu na noite. Após 11 meses em coma,
Numa tarde de terça-feira aparentemente comum, as pálpebras de Amira se abriram. A enfermeira de plantão deu um suspiro de surpresa, deixando cair sua prancheta enquanto corria para o leito. Ela apertou o botão de emergência e, ao mesmo tempo, pegou o telefone para ligar diretamente para Marcos. "Senhor Brooks", disse ela, com a voz trêmula de emoção. "O senhor precisa vir agora. É a Amira." Quando Marcos chegou ao hospital 30 minutos depois, ofegante e desgrenhado, Alana já estava ao lado da irmã, segurando sua mão com firmeza. As gêmeas estavam juntas novamente de uma forma que parecia impossível poucas horas antes. Uma lágrima escorreu do olho de Amira, descendo lentamente por sua bochecha. Seus dedos se moveram levemente, apertando a mão de Alana com uma leve pressão. "Ei, maninha", Alana sussurrou, com a voz embargada. "Bem-vinda de volta." A sala estava cheia de médicos, verificando os sinais vitais e as reações das pupilas, murmurando sobre uma recuperação inesperada e uma notável resiliência neural. Usavam palavras como milagre em tons baixos, como se a linguagem científica lhes faltasse naquele momento. Marcos ficou paralisado na porta, com medo de se aproximar, com medo de que aquele momento se dissipasse se ele se movesse de repente. Amira ainda não conseguia falar. Sua garganta estava irritada por causa do tubo de respiração que fora removido meses atrás. Mas seus olhos transmitiam uma estranha calma, como se ela tivesse visto algo além da dor e da política que haviam consumido suas vidas. Seus dedos traçavam padrões no ar, movimentos que lembravam a Marcos os gestos de Alana ao pintar. A notícia de que ela havia acordado se espalhou pelo hospital e além. Ao anoitecer, multidões se reuniram do lado de fora, segurando velas apesar da garoa. Eles cantavam baixinho, não slogans, mas o nome dela. A cidade que havia fervilhado em protestos poucos dias antes parecia prender a respiração coletivamente. Alana sorriu, um sorriso verdadeiro, não a máscara educada que usara durante meses. Mas Marcos viu a tristeza por trás dele, o medo de que essa recuperação fosse passageira. "Ela está aqui", sussurrou Alana, mais para si mesma do que para o pai. "Ela ainda está aqui." Marcos sentiu algo desconhecido florescer em seu peito, esperança misturada com pavor. Porque agora a história tinha vida novamente. Amira não era mais apenas um símbolo ou uma mártir. Ela era uma testemunha, uma sobrevivente, uma garota que talvez se lembrasse do momento que mudou tudo. E isso significava que a luta tinha que continuar, não apenas por justiça, mas por um futuro para o qual Amira pudesse acordar. "Os médicos dizem que vai levar tempo", disse ele a Paula ao telefone naquela noite. "Ela pode nunca se recuperar completamente. Mas ela está reagindo. Ela sabe que estamos aqui. Isso muda tudo", respondeu Paula. "Eles não podem ignorar uma vítima que consegue olhar nos olhos deles." Marcos observava suas filhas pela janela do quarto do hospital, uma segurando a mão da outra, sussurrando segredos que ele não conseguia ouvir. Pela primeira vez em quase um ano, elas pareciam elas mesmas novamente. Não eram símbolos, não eram mártires, apenas suas meninas. O Comitê de Supervisão do Senado retomou suas atividades após um recesso de 2 semanas. A sala de audiências fervilhava de expectativa. Repórteres disputavam espaço, fotógrafos ajustavam suas lentes, membros do comitê remexiam papéis nervosamente. A testemunha do dia havia gerado um interesse sem precedentes. Célia Moore, a zeladora do tribunal que presenciara tudo. Célia entrou por uma porta lateral, escoltada pela segurança. Seu cabelo estava preso firmemente, e seu vestido azul marinho simples contrastava fortemente com os terninhos formais ao seu redor. Os flashes das câmeras dispararam enquanto ela prestava o juramento, com a mão direita erguida e a voz quase inaudível. Marcos observava da galeria, notando como suas mãos tremeram levemente antes de ela juntá-las sobre a mesa. "Senhora Moore", começou o presidente da comissão, "por favor, conte-nos com suas próprias palavras o que a senhora testemunhou no dia 12 de abril do ano passado no Tribunal Federal." A voz de Célia tremeu no início, mas ganhou força a cada palavra. Ela descreveu a rotina matinal,
como estava polindo os corrimãos de latão quando os gêmeos Brooks chegaram para a orientação do programa. Ela se lembrou das risadas deles, dos blazers azul marinho combinando, do jeito como checavam a aparência um do outro antes de subir os degraus. Eles eram apenas crianças, disse ela. Animados, talvez um pouco nervosos, nada de incomum. Então ela descreveu a abordagem do policial Nolan, como ele surgiu rapidamente na esquina, com a mão já na arma. Como ele não se anunciou, não deu ordens. Como os gêmeos se viraram ao som de seus passos, com confusão em vez de medo no rosto naquele último instante. Os tiros foram disparados antes mesmo que eles pudessem reagir, disse ela, com a voz agora firme apesar das lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra. O silêncio na sala era absoluto enquanto Célia descrevia as consequências. Os gritos, o sangue nos degraus de mármore, a forma como outros policiais cercaram Nolan imediatamente, afastando-o das câmeras. Ela relatou a limpeza, a rapidez com que a cena foi apagada, como lhe instruíram a não dizer nada sobre o que tinha visto. A justiça, disse ela perto do fim de seu depoimento, não é cega. Ela simplesmente se recusa a olhar para baixo. A sala ficou em silêncio. Senadores se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Telespectadores de todo o país pararam no meio da frase. Impactados, Paula, sentada ao lado dele, sussurrou. Ela simplesmente mudou tudo. Quando a audiência foi encerrada, Célia saiu pela mesma porta lateral, de cabeça erguida apesar do cansaço. Do lado de fora, a multidão que esperava abriu caminho para que ela passasse e começou a gritar seu nome. Célia! Célia! O sistema, pela primeira vez desde o tiroteio, pareceu estar ouvindo alguém sem poder ou posição. Alguém que só tinha a verdade a oferecer. Naquela noite, Marcus recebeu a notícia de que o policial Rick Nolan havia sido localizado. Sob intimação e com imunidade limitada, ele concordou em depor na semana seguinte. O homem que havia apertado o gatilho finalmente falaria. O depoimento do policial Rick Nolan estava marcado para as 9 da manhã, mas questões legais atrasaram o início para depois do almoço. A sala de audiências estava ainda mais lotada do que no depoimento de Célia. A segurança havia sido reforçada após ameaças surgirem online. Nolan entrou vestindo um terno azul marinho que parecia grande demais para seu corpo, como se ele tivesse encolhido fisicamente desde o tiroteio. Seus olhos percorreram a sala nervosamente antes de se fixarem em suas mãos cruzadas. Sua declaração inicial começou com hesitação. Sua voz falhou sob o peso do que estava prestes a dizer. Eu estava errado, começou ele simplesmente. O que eu fiz naquele dia foi errado. A confissão pairava no ar. Durante 11 meses, a narrativa oficial havia sido de uso justificado da força e resposta razoável a uma ameaça percebida. Agora, o próprio policial estava desmantelando essa história. Nolan descreveu seu treinamento em frases incisivas, como os instrutores enfatizavam que a hesitação mata, que policiais que esperam demais acabam mortos. Ele explicou como lhes foram mostrados inúmeros vídeos de abordagens de rotina que se tornaram fatais, condicionando-os a esperar violência em todas as interações. Disseram-nos que suspeitos com aparência confiante representam ameaças, disse ele, com a voz cada vez mais firme. Pessoas que se movem de forma deliberada estão escondendo armas. Fomos ensinados a ver perigo em todos os lugares. Ele se emocionou no meio da frase ao descrever o momento em que viu as gêmeas. Eu não vi duas meninas, admitiu, com as lágrimas agora correndo livremente. Eu vi um cenário. Foi isso que eles vos fizeram ver. Ameaças em potencial, não pessoas. As câmeras capturaram suas mãos trêmulas, transmitindo esse momento cru para milhões de espectadores. Foi o primeiro acerto de contas público e honesto em meses de obscurantismo burocrático. Então veio a revelação que abalou a audiência. Sua delegacia havia recebido memorandos de treinamento modificados, adulterados para justificar políticas de atirar primeiro.
Auditores do Departamento de Justiça aprovaram esses materiais sem a devida revisão. O escândalo conectou diretamente a aplicação da lei local à negligência federal, confirmando o padrão que Marcos e Paula haviam descoberto. Disseram-nos que havia proteção em vigor, continuou Nolan. Que se seguíssemos o protocolo e algo desse errado, o departamento nos apoiaria. Seus olhos finalmente se ergueram, encontrando o olhar de Marcos do outro lado da sala. Nunca pensei em quem os apoiaria, disse ele, acenando com a cabeça na direção da família Brooks. Marcos sentia-se fisicamente mal. Suas políticas não apenas permitiram essa tragédia, como criaram as condições que a tornaram inevitável. Seus esforços de reforma, antes motivo de orgulho, agora se revelavam armas voltadas para dentro, prejudicando os próprios cidadãos que deveriam proteger. Quando Nolan terminou de falar, a sala permaneceu em absoluto silêncio. Sem aplausos, sem indignação, apenas o som de uma constatação coletiva. Uma nação finalmente entendendo no que havia se transformado. A senadora Mills finalmente quebrou o silêncio. Policial Nolan, considerando o que o senhor nos contou hoje, acredita que existam outros em sua posição? Outros policiais treinados para enxergar ameaças em vez de cidadãos? Nolan assentiu lentamente. Senhora, somos milhares, e estamos nas suas ruas neste exato momento. 2 dias após o depoimento de Nolan, um novo vazamento atingiu a internet. Um vídeo de sua confissão particular, gravado em um quarto de motel 3 semanas antes da audiência. As imagens mostravam Nolan sentado na beira da cama, ainda de uniforme, falando diretamente para uma câmera instalada em uma cômoda. Seu rosto estava abatido, os olhos vermelhos de tanto chorar ou de falta de sono. Preciso dizer isso enquanto ainda posso, começou ele. Nunca tive a intenção de depor. Tinha medo de que me apagassem também. Ele prosseguiu detalhando as ameaças que recebeu de colegas policiais, como seu capitão sugeriu que ele tirasse férias até a conclusão da investigação. Mas não consigo mais conviver com isso, disse ele, com a voz embargada. Aquelas meninas não fizeram nada de errado. Preciso que o pai delas saiba que sinto muito. O vídeo havia sido carregado anonimamente em diversas plataformas simultaneamente. Em poucas horas, tornou-se o vídeo mais assistido do país. Até mesmo canais de entretenimento interromperam a programação normal para analisá-lo. A nação assistiu a um homem destruído, chorando, implorando por uma chance de contar a verdade, antes que forças mais poderosas do que ele pudessem intervir. Marcos suspeitava que Paula tivesse obtido e divulgado o vídeo, mas quando ele ligou, ela negou. Dessa vez não fui eu, disse ela, mas eu sei quem foi. Ela não quis dar mais detalhes, e Marcos não insistiu. Alguns segredos ainda precisavam ser protegidos. A reação pública atingiu novos patamares. O que antes eram protestos periódicos transformou-se em ações contínuas. As vigílias evoluíram para marchas organizadas. Multidões se reuniram em todas as principais cidades entoando os nomes das gêmeas, não mais com raiva, mas em união. Amira, Alana, tornou-se um ritmo que unia estranhos. Em paisagens urbanas, murais surgiram da noite para o dia. A justiça não é cega, ela está observando agora. A Casa Branca, incapaz de conter o crescente movimento, prometeu uma reforma legislativa imediata. O secretário de imprensa anunciou a criação de um comitê bipartidário para elaborar a lei de reforma Brooks, uma revisão abrangente do treinamento, da supervisão e da responsabilização policial. Para Marcos, o espelho que refletia sua identidade profissional se estilhaçou completamente. Ele se viu refletido em cada promessa quebrada, em cada política que priorizava a proteção em detrimento da responsabilidade. Reconheceu seu próprio rosto no sistema que quase matou suas 2 filhas. A redenção, percebeu, não era possível, mas a responsabilidade sim. Na manhã seguinte, ele visitou Amira no hospital. Sua recuperação continuava lentamente. Ela agora conseguia apertar a mão dele em resposta a perguntas e acompanhar movimentos com os olhos. Seus médicos permaneciam cautelosamente otimistas. O mundo está mudando, disse ele.
acariciando suavemente seus cabelos. Gostaria que não tivesse sido preciso chegar a esse ponto para que isso acontecesse. Os olhos de Amira fixaram-se em seu rosto com uma intensidade que o surpreendeu. Ele não conseguia dizer se ela o entendia, se o perdoava, se o culpava. Mas naquele momento de conexão, ele sentiu o peso tanto de seu fracasso quanto de seu propósito. O sistema havia destruído sua família. Agora ele destruiria o sistema. Naquela noite, Marcos recebeu uma carta entregue em mãos solicitando seu depoimento perante o Senado. Não como réu, mas como testemunha especializada sobre as reformas necessárias para evitar outra tragédia. O espelho havia se quebrado, mas através de seus cacos, um novo caminho a seguir se abriu. Meses de audiências culminaram em uma única votação. A tensão no plenário do Senado era palpável, enquanto os senadores votavam no ato de reforma Brooks. O projeto foi aprovado por uma margem mínima, 61 votos a 39. A Câmara dos Representantes o havia aprovado na semana anterior, após um debate acalorado. A legislação estabeleceu supervisão independente para casos de violência policial com disparos, limitou a imunidade qualificada e tornou obrigatório o treinamento em técnicas de desescalonamento em todo o país. Mais importante ainda, criou penalidades criminais para autoridades que estabelecessem ou mantivessem programas de proteção como o White Shield. Marcos observava do fundo da galeria, escolhendo deliberadamente um lugar discreto. Ninguém lhe dirigiu a palavra, exatamente como ele queria. Ele não estava ali em busca de reconhecimento. Estava ali para testemunhar o primeiro passo hesitante do sistema rumo à verdadeira responsabilização. Os aplausos que se seguiram ao anúncio da votação pareceram-lhe distantes, quase irrelevantes. O que estava sendo sancionado não era um ponto final. Era um começo escrito à tinta e selado com a dor de sua família. Paula estava ao lado de Célia na cerimônia de assinatura na Casa Branca no dia seguinte. Seus nomes jamais apareceriam nos livros de história. Seus rostos jamais seriam esculpidos em monumentos. Mas a coragem delas tornara aquele momento possível. O presidente falou de uma nova era de transparência e de reconstruir a confiança entre as forças policiais e as comunidades. As palavras soaram vazias para Marcos, que assistiu à transmissão de casa, mas as assinaturas no documento eram reais. Alana sentou-se com ele no sofá, ainda em grande parte silenciosa, mas presente de uma forma que não se via há meses. Entre eles estava sua pintura mais recente, um par de mãos soltando uma pomba feita de lis. O simbolismo não era sutil, mas sua honestidade tocou Marcos profundamente. Sua filha estava reencontrando sua voz, mesmo que ela se expressasse através da cor em vez de palavras. Amira continuou sua fisioterapia no centro de reabilitação. Seu progresso era lento, mas constante. Ela ainda não conseguia andar sozinha, mas conseguia ficar em pé com ajuda. Suas primeiras palavras foram simples: água e Alana, mas cada uma delas soou milagrosa. Sua determinação irradiava dela como calor, desafiando o prognóstico clínico de que talvez ela nunca se recuperasse completamente. Para Marcos, aquele momento representava tanto vitória quanto punição. O sistema que ele havia exposto mudaria, não completamente, não perfeitamente, mas de forma significativa. Contudo, o preço a pagar sempre carregaria o nome de sua família. A lei de reforma Brooks o lembraria diariamente do que suas filhas haviam pago por aquele momento. É o suficiente? Perguntou Alana em voz baixa assim que o presidente terminou de falar na tela. Foi a pergunta mais direta que ela fez sobre toda a situação. Não, respondeu Marcos honestamente. Mas é um começo. Alana assentiu com a cabeça, retornando ao seu silêncio. Mas algo havia mudado entre elas, o reconhecimento de que a justiça não era um ponto final, mas um processo. Elas não veriam sua conclusão, só podiam garantir sua continuidade. Naquela noite, Marcos recebeu dezenas de mensagens, de ex-colegas, de ativistas, de desconhecidos comovidos com a história de sua família. Ele leu todas, mas não respondeu a nenhuma. O trabalho estava apenas começando,
e as palavras pareciam insuficientes. Somente uma ação honraria o que suas filhas haviam sofrido. 1 ano após o tiroteio, os degraus do tribunal haviam sido transformados. O mármore frio, antes manchado com o sangue das gêmeas, agora sustentava um novo memorial. 2 figuras entrelaçadas em bronze, com os braços estendidos em direção ao céu. Seus traços eram deliberadamente abstratos, representando não apenas Alana e Amira, mas todas as vítimas da injustiça sistêmica. A inscrição simples dizia: "A justiça começa com a verdade." Marcos visitou o local sozinho na manhã do aniversário, chegando antes do amanhecer para evitar as multidões que se reuniriam mais tarde. Ele colocou um pequeno buquê de flores silvestres na base da estátua. Não rosas ou lírios, mas as mesmas flores do prado que os gêmeos haviam colhido quando crianças, durante as férias de verão na Virgínia. O céu estava carregado de nuvens e uma chuva começou a cair suavemente, assim como naquela manhã do ano anterior. Mas desta vez, a chuva parecia purificadora em vez de cruel. Ele permaneceu de cabeça baixa, não exatamente rezando, mas recordando quem suas filhas tinham sido antes de se tornarem símbolos. Recordando o som de suas risadas, a maneira como completavam as frases uma da outra, suas discussões acaloradas por roupas emprestadas, que terminavam tão rápido quanto começavam. Alana e Amira chegaram mais tarde, subindo lado a lado os mesmos degraus onde haviam caído. Alana amparava a irmã, cujo mancar ainda era evidente apesar de meses de fisioterapia. Elas se moviam devagar, mas com determinação. O olhar de Amira estava lúcido e focado. Um milagre, segundo seus médicos, que certa vez previram que ela poderia nunca mais recuperar a consciência. As irmãs permaneceram em silêncio com o pai, cercadas por estranhos que seguravam velas, apesar da luz do dia e da garoa. Célia e Paula observavam da multidão crescente, optando por não se aproximar. Nenhum discurso havia sido planejado, nenhuma câmera convidada. Não se tratava de um evento para a mídia, mas de um momento de presença, de reconhecimento, de cura que mal havia começado. "Você se lembra de alguma coisa?" perguntou Alana à irmã em voz baixa. Era a pergunta que ela temia fazer há meses. Os olhos de Amira acompanharam o movimento das gotas de chuva no memorial. "Não os tiros", disse ela lentamente, com a voz ainda hesitante. Logo depois, vozes. "Você segurando minha mão." Alana assentiu com a cabeça, piscando para conter as lágrimas. "Eu não soltei." "Eu sei", respondeu Amira. "Foi por isso que voltei." Marcos manteve-se ligeiramente afastado, dando espaço para que suas filhas pudessem conversar. Ele observou o reflexo das gêmeas no mármore reluzente pela chuva, vislumbrando por um instante as crianças que elas haviam sido e as mulheres que ainda estavam se tornando, apesar de tudo que tentar impedi-las. Ao cair da noite, as luzes do tribunal iluminaram o memorial, criando a ilusão de movimento nas figuras de bronze, como se a própria justiça estivesse dando seus primeiros passos incertos rumo a algo melhor. "Hora de ir para casa", disse Marcos baixinho enquanto a temperatura caía. Amira assentiu, apoiando-se com mais força na irmã à medida que o cansaço a dominava. Caminharam juntos até o carro que os aguardava, deixando o memorial para trás, mas levando consigo o seu significado. O tribunal já não era apenas um lugar de trauma, tornara-se um marco de transformação, pessoal e política, individual e sistêmica. A história escrita em bronze era, ao mesmo tempo, um fim e um começo. Na manhã seguinte à cerimônia em memória das vítimas, a cidade acordou com um céu limpo e um sol ameno. O tribunal, outrora símbolo de autoridade inabalável, agora transmitia uma sensação diferente a quem por ali passava. O monumento de bronze captava a luz, projetando longas sombras sobre os degraus onde tudo havia mudado. Escolas de todo o distrito realizaram assembleias especiais sobre responsabilidade e cidadania. O currículo foi atualizado para incluir discussões sobre a reforma da justiça,
não como uma questão política distante, mas como um processo vivo que exige vigilância constante. Os murais de rua que surgiram durante os protestos estavam sendo preservados como instalações permanentes. Autoridades municipais, antes ansiosas para apagá-los por considerá-los vandalismo, agora reconheciam seu significado histórico. Visitas guiadas a esses locais eram conduzidas por ativistas locais que explicavam o contexto por trás de cada imagem. A arte que nascera da dor estava se tornando parte do patrimônio cultural da cidade. Alana finalmente concordou em falar publicamente, aceitando um convite para uma entrevista ao vivo em um programa de notícias nacional. Ela sentou-se no estúdio, com as mãos calmamente cruzadas no colo, a voz suave e mais firme. Justiça não tem a ver com punição, disse ela quando questionada sobre o significado da lei de reforma para sua família. Tem a ver com enxergar. Nós os fizemos olhar. Fizemos com que todos olhassem para o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. A simplicidade de suas palavras repercutiu por todo o país, sendo citada em manchetes e compartilhada milhões de vezes online. Marcos assistia de casa, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. A coragem de sua filha havia redimido o que seu título e posição não conseguiram. Ela havia reencontrado sua voz, não apesar do trauma, mas por meio dele. Ele percebeu que a mudança significativa não viera de sua posição de poder, viera da dor transformada em propósito, do luto privado tornado público. Célia havia retornado ao trabalho no tribunal, cuidando silenciosamente dos corredores que antes a assustavam. Alunos de escolas locais às vezes a reconheciam, aproximando-se com perguntas tímidas sobre seu depoimento. Ela respondia gentilmente, mas brevemente, mais à vontade com sua vassoura do que com seu papel inesperado na história. Sua honestidade singela havia se tornado um padrão pelo qual as declarações oficiais eram avaliadas. Paula recusou inúmeras ofertas de emprego de veículos de comunicação e escritórios de advocacia. Em vez disso, optou por orientar novos recrutas no Departamento de Justiça reestruturado, ensinando-os a reconhecer os sinais de alerta de falhas sistêmicas. Integridade não significa ser perfeito, disse ela a eles. Significa estar disposto a romper com a hierarquia quando necessário. Amira continuou sua recuperação, trabalhando com terapeutas para recuperar a força e a fala. Seu progresso permaneceu lento, mas determinado. Cada pequena vitória, ficar de pé sem apoio, completar uma frase sem pausa, era comemorada pela família. Os médicos ainda usavam palavras como notável e inesperado, incapazes de explicar completamente sua resiliência. Enquanto o amanhecer filtrava-se pela janela da cozinha, Marcos preparou o café e se aprontou para mais um dia de reconstrução. Sussurrou as mesmas palavras que havia proferido nos degraus do tribunal um ano antes. Eu vou encontrar. Só que agora ele entendia. O encontrar nunca foi justiça. Era a verdade. E a verdade finalmente o havia encontrado. Ele abriu o laptop para continuar trabalhando em seu livro. Parte autobiografia, parte chamado à ação. O título provisório era simples. A verdade antes da justiça. As palavras apareceram na tela, o cursor piscando, pronto para o que viria a seguir. Lá fora, a cidade continuava a despertar, avançando com uma esperança cautelosa. O mundo não havia sido consertado, mas havia mudado. E a mudança, por mais dolorosa que fosse, era onde a cura começava.